Bom dia, irmãos. Estamos dando sequência e finalizando o tema família, que iniciamos no início de maio. Infelizmente, tivemos que interromper um domingo por questões técnicas. Então, hoje estaremos tratando do último módulo, que trata do divórcio. Queria fazer umas considerações iniciais que são importantes para nós chegar efetivamente no tema de hoje. Nós vimos nos domingos anteriores que família é o melhor oásis dos seres humanos, inclusive de tantas espécies animais. Algo insubstituível, de uma certa forma, né? Nós temos visto que família tem uma composição de 3 personalidades, a começar por Deus, os pais e os filhos. Onde Deus não está presente na família, nós vamos ter problemas, seguramente. E vimos cunhamos uma frase que é importante a gente manter diante dos olhos, porque ela é uma advertência e, ao mesmo tempo, uma verdade, né? Não há sucesso algum que se possa conquistar em qualquer atividade que justifique ou compense o nosso fracasso junto às nossas famílias. A família, essa instituição, não foi constituída para ser temporária. Foi criada para ser indissolúvel. Esta foi a intenção, a proposição de Deus para nós humanos, né? Contudo, sabemos que por causa do legado do pecado do primeiro casal lá no Éden, onde estiveram por pouco tempo, inclusive, há famílias que se dissolvem, infelizmente, se divorciam. Então, não há como não tratar do tema divórcio quando se fala de família. E nós vamos ver o quão importante é quando por precaução, se planeja, se verifica o que se deve fazer para que não ocorra o divórcio dentro de uma família. Na minha profissão de advocacia, eu aprendi, ao longo de meio século, que quando se elabora um contrato, há 3 aspectos a serem considerados, sendo que um deles, tantas vezes, não é. Os primeiros 2 são, quando vai elaborar o contrato, os direitos e as obrigações das partes, como pode causar a dissolução do contrato, e normalmente, às vezes, não há tanto cuidado com isso, o que fazer quando ocorre quando se dissolve esse contrato, mas é importante que se cuide disso. Mas o aspecto terceiro, que normalmente não é atentado com a seriedade que precisa, é quem são as partes? Que caráter elas têm? Qual é a credencial que elas têm? Qual é efetivamente o que está por trás daquela pessoa que vai firmar o contrato? Porque a gente pode firmar um contrato com as melhores cláusulas do mundo, mas se as pessoas que estão por trás dela não são sérias, elas procurarão, em algum momento, fazer a dissolução desse contrato para tirar vantagens. Essa é uma verdade que a gente tem visto. Então, sempre que alguém vai firmar um contrato e cuida dessa terceira parte, ela se assegura de que poderá evitar dificuldades muito grandes. Então, nós vamos entrar diretamente no tema, trazendo alguns princípios importantes que regem esse assunto. Os 3 princípios que tratam da posição de Deus sobre o divórcio, de quando o divórcio é aceitável, de quando o cristão pode divorciar-se e casar-se de novo. E também vamos tratar dos efeitos nos filhos dos divorciados, que é muito importante.
O tema divórcio tem atormentado efetivamente muitos cristãos, por razões diversas. Tomam a decisão de se divorciarem de seus cônjuges. E nem vamos tratar de todas essas possibilidades, que nós iríamos longe com isso. Vamos ficar com o que é essencial, até pela limitação do nosso tempo. A questão de um cristão poder ou não se divorciar constitui um tema altamente relevante, haja visto, principalmente, as suas consequências. Mas deve ser vista e enfrentada. Com base em quê? Com base nas Escrituras Sagradas. Levando em conta 3 princípios que nós vamos agora especificá-los. O primeiro deles: Deus não quer o divórcio, pois o casamento é para ser indissolúvel, a não ser pela morte de um dos cônjuges, é claro. O livro de Mateus estabelece essas 2 verdades. Primeiro, a da criação divina do matrimônio entre o homem e a mulher, e 2, a do caráter eterno dessa relação matrimonial. Aí está o texto, que não deixa dúvida. Ele, Jesus, respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esta é a vontade constitucional, institucional de Deus com relação ao casamento, família em si, né? Essa expressão, uma só carne, merece um pouco de mais ênfase, pois indica a união total de 2 personalidades, pela vista de Deus, pelo ponto de vista de Deus, e com um propósito definido por ele. Essa passagem se refere às relações matrimoniais e não às próprias pessoas. É interessante essa distinção. A necessidade de não ser quebrada essa relação implica e exige a permanência dos cônjuges em sua união. Não há espaço aqui para uma dissolução da forma como que Deus pensa, do ponto de vista dele. Assim, segundo o propósito de Deus, no casamento, ele é o criador e o preservador da relação do casamento, não sendo o matrimônio, pois, uma instituição meramente social e humana. Ela é divina, foi criada por Deus. Desfazer essa relação é atrair más consequências, com certeza. Não somente para as pessoas envolvidas e para a família, mas também para a alma e para o seu progresso de transformação segundo a imagem de Cristo. Ela causa seus efeitos nocivos também nesse sentido. Fica evidente que a instituição do casamento é um instrumento usado por Deus, pelo qual aprendemos algumas coisas. Primeiro, a cooperar, a abafar o nosso egoísmo, porque temos que dividir o nosso tempo, os nossos interesses, ceder dos nossos interesses, nosso tempo, a praticar a compaixão e a empatia e a assumir responsabilidades. Isso aqui está presente no casamento. Se algum desses aspectos falha, vai dar problemas. Então, é muito importante que quando as pessoas, os jovens, estão pensando em casar, que tomem conhecimento dessas premissas, porque elas vão se tornar reais depois do relacionamento entre eles, entre o casal, né? No casamento, além de dispor do prazer sexual da relação monogâmica, o casal assume uma responsabilidade expressiva perante a prole que gerar, notadamente na formação do seu caráter, sobretudo pelo exemplo. Já vimos isso nos domingos anteriores. Como será possível tal formação sem que o casal retrate uma união estável ou comprometida? Difícil. Assim, entendemos que o casamento perene é um dos pontos mais importantes do plano de Deus. Tanto é que Deus odeia o divórcio, conforme vemos no livro de Malaquias. Não é uma expressão cunhada por nós.
Está lá nas Escrituras. Veja o texto. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham um bom senso, não sejam infiéis. Eu odeio o divórcio. É forte a expressão. Não se vê muito isso nas Escrituras, dito por Deus dessa forma em relação a alguma coisa. E aqui é específico com relação ao casamento. Como consequência da entrada do pecado no mundo, tendo ciência da natureza corrompida do ser humano, e mesmo contra o que ele deseja para o homem, Deus permitiu o divórcio em duas situações específicas. Permitiu. Vamos lá. Nós vamos ver agora o segundo princípio, onde vamos entrar nesses aspectos. Embora Deus não queira o divórcio, ele o tolera quando? A infidelidade de um dos cônjuges. E segundo, o cônjuge não crente deixa o cônjuge crente, fazendo com que esse fique livre para o novo casamento. A situação A, ou seja, a da infidelidade do cônjuge, encontra respaldo no livro de Mateus, quando se estabelece que aquele que repudiar sua mulher, exceto por infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Aí está, uma exceção. A situação B é dizer, aquele em que o cônjuge não crente abandona o crente, é embasado na primeira carta aos Coríntios, especificamente quando estabelece que, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. No contraponto, não há que cogitar que um crente abandone o seu cônjuge descrente, a não ser em caso de infidelidade. Contraponto. Ademais, nós devemos ter em mente o que Paulo diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Assim, no caso de abandono do lar, abandono da família e outros que caracterizem falta de cuidado da família, o outro cônjuge está livre para o divórcio, pois se trata da hipótese de abandono do cônjuge frente pelo descrente. Ou seja, a situação B apresentada na afirmação 2 acima. Resta-nos ainda perguntar, então, qual deve ser a postura dos cristãos que estão pensando em se divorciar? Com certeza, mundo afora, no mundo de cristãos, muita gente está pensando em se divorciar por os mais variados motivos, que nós não vamos aqui, naturalmente, deduzi-los, mas existem, nós sabemos disso. Fora das hipóteses acima elencadas, Deus não aceita o divórcio, de maneira que resta a um cônjuge perdoar o erro que o outro lhe tenha feito, conforme nos ensinam as Escrituras. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa é a regra geral. Perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. De novo, acentuando o perdão. É importante enfatizarmos que é desejável que esse perdão seja concedido, inclusive nas situações em que Deus aceita o divórcio. Pois, embora aceite, conforme vimos, ele não o deseja. E nós estamos falando aqui, inclusive, do caso de infidelidade. Foi infiel, então deu para ti. Não necessariamente. Ainda cabe aqui um coração bondoso de perdão. O desejo de Deus é que não haja o divórcio, já vimos, embora ele o aceite nas certas hipóteses, como já deduzimos, já que vivemos em um mundo imperfeito. Tolerância. Não podemos negar que há situações de cristãos que se divorciam fora dos casos aceitos por Deus. Existe, e muitas quantidades nesse sentido, fora das condições que Deus aceita. E nessas situações,
aparece uma dúvida que tem atormentado muitos crentes bem intencionados. Qual seja, caso eu tenha me divorciado fora das hipóteses da Bíblia, eu poderei me casar de novo? É uma pergunta que está reticente, rebombando aqui nos ouvidos das pessoas, no coração das pessoas, e querem respostas para isso. Para responder a isso, se faz necessário apreciarmos o terceiro princípio. E vamos lá. Com a nova aliança, somos aptos a receber perdão de Deus por todos os nossos pecados, inclusive o do divórcio fora dos casos permitidos por Deus. Mas vamos com calma aí para ver o que isso significa. As Escrituras dizem que, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Assim, aquele que se divorciou fora das hipóteses que, embora Deus não queira, aceita que ocorra, cometeu o pecado, estaria condenado para sempre sem perdão? Se verdadeiramente se arrependeu da transgressão que efetuou contra a palavra de Deus e pediu perdão ao Senhor, livre está para casar-se de novo. Pois se Deus é apto a perdoar a todos os que o procuram, por que haveria o homem de não jogar no mar do esquecimento aquilo que nem o Senhor dos Senhores mais quer lembrar? Todavia, vamos com cuidado. Se alguém está planejando se divorciar fora do permitido por Deus, já contando com o perdão, deve-se lembrar que é impossível enganar a Deus. Eu vou pecar e depois Deus me perdoa. Isso aqui não está no contexto da graça de Deus. Eu estou fazendo conscientemente uma coisa que não devo, e, portanto, não devo contar. Entende? Com a graça e a misericórdia de Deus. Esse é um cuidado que precisa haver em quem está pensando em tangenciar os parâmetros de Deus, achar uma fórmula, entende? De fazer com que venha a receber perdão depois. Dizer, vou matar, mas depois vou me arrepender. Não, exagerando no exemplo, né? Não pode ser assim. O arrependimento não pode ser uma artimanha previamente planejada. Não se engana a Deus, né? Deus não se deixa enganar. O arrependimento tem que ser verdadeiro para que possa ser aceito por Deus. Não há como falar do divórcio sem falar disso aí. Efeitos dos filhos dos divorciados. Teríamos que ter mais tempo para ver todas as implicações que isso traz, mas vamos à essência, pelo menos nesse dia, tá? Que nós estamos tratando disso. É muito relevante que se tome conhecimento, antes mesmo de se casar, quais são as consequências que se abatem nos filhos em vista de seus pais se divorciarem. Tal reflexão vai se prestar para avaliar bem com quem vai casar, aquela história que eu falei antes, com quem você está contratando, né? Para conhecer bem o futuro companheiro e o que se pode esperar dele ou dela. Avaliar bem a si próprio para identificar com que pressupostos está entrando para uma relação a dois, que em conformidade com a palavra de Deus deve durar para sempre. Se já casados, avaliar bem os efeitos que um divórcio causa nos filhos. E, finalmente, considerar bem que a tomada de decisão para divorciar-se não deve ocorrer no calor de quaisquer coisas, de quaisquer crises, pois estas, por certo, que ocorrerão ao longo do casamento, que, regra geral, se dissipam quando se dá um tempo para esfriar os ânimos e considerar onde esteve a causa da crise. Não tomar nenhuma decisão enquanto a cabeça está quente, no meio da crise. Porque crises, repetindo aqui, elas vão existir no casamento. Pequenas, médias e até grandes vão existir. E nós temos que dar um tempo
para que essas coisas se acalmem, o juízo volte, né, a prevalecer, então se recupera aquilo que se fez ou não se fez. Quando um casal tem filhos, os maiores efeitos nocivos de um divórcio, regra geral, se abatem sobre eles, ainda que o divórcio traga sofrimento para ambos os cônjuges, ou em especial para um deles, notadamente quando se trata de infidelidade ou abandono. Está se afirmando aqui que os efeitos maiores ainda são nos filhos, não obstante todo o sofrimento que os dois cônjuges podem sofrer. Esse autor aqui, ele é PhD em psicologia, portanto, alguém com bastante autoridade. Nesse artigo que ele escreveu aqui, O Impacto do Divórcio em Crianças e Adolescentes, destaca 4 impressionantes efeitos do divórcio em crianças e adolescentes. Vamos vê-los. Primeiro, nada será mais como antes. Pode fazer o que quiser, não vai ser igual. Não importa a idade dos filhos. O divórcio produz uma enorme mudança em suas vidas. É um divisor de águas, antes e depois. Crianças e jovens podem reagir de forma diferente, mas a tendência é que o divórcio intensifique a dependência das crianças e acelere a independência dos jovens. Muitas vezes, provoca uma resposta mais agressiva na criança e mais agressiva no adolescente. Então, o divórcio abala a confiança da criança na dependência dos pais e gera ansiedade. Antes a família era uma só. Com o divórcio, a família foi cirurgicamente dividida em 2 famílias diferentes. Já não estão juntas. Se cria outras famílias, um lá e outro cá. A criança precisará aprender a viver nesses 2 mundos, a princípio desconhecidos, inseguros e instáveis, nunca sendo capaz de estar com um dos pais sem ter que estar separado do outro. O que pode causar na mente de uma criança uma situação como essa? Coisa boa que não é, não? Pergunta que os filhos fazem. E agora, o que vai acontecer? Quem vai cuidar de mim? Se meus pais deixaram de se amar, eles poderão deixar de me amar também, não é? A pergunta. Né? Quanto mais tenra a idade, mais forte será esse questionamento. Por que não? Por que não vão questionar isso? São medos reais que filhos pequenos de pais separados nutrem com frequência. Os consultórios de psicologia e psiquiatria estão repletos de crianças que são levadas lá porque estão com esses problemas. E como vai ser resolvido? Não tem solução ideal para isso. Tem paliativos, com certeza que tem. Mas nós queremos os paliativos, que Deus nos livre deles. Mas precisamos também pensar bem o que fazer quando estivermos pensando em divórcio, para os efeitos que isso causa nas crianças. Né? A criança alimenta a esperança de ver seus pais juntos de novo. Isso aqui é fruto de uma experiência dos psicólogos, psiquiatras, de que elas têm essa esperança, elas querem que se unam de novo. A regra geral, claro, entendeu? Querem que se ajunte de novo, restabeleça o que eles tinham antes. Claro que tem exceções, porque tem algumas situações em que pais brigam de tal maneira que não há nenhuma saudade do ambiente do lar, né? O jovem tende a aceitar a separação mais rapidamente, mas a criança nutre a fantasia durante algum tempo de que seus pais, cedo ou tarde, irão reatar. Esse pensamento positivo é uma forma que ela encontra de fugir da triste realidade que ela enfrenta e aliviar sua dor. É uma fantasia que não vai se realizar, vai frustrá-la. O que isso vai causar nela depois? Já o adolescente tende a reagir com rebeldia. O adolescente via a sua família como um alicerce seguro, mas por culpa dos pais, esse alicerce ruiu. Os pais deixaram de se amar
quebraram as promessas e passaram a se importar mais com os seus próprios interesses do que com os sentimentos dos filhos. Essa é a reflexão, é a conclusão que eles tiram. Por que, então, ele precisa se preocupar com os sentimentos dos pais? Eles não seguiram regras. Por que ele precisa seguir? É dessa forma que ele passa a ver as coisas. Agora, o adolescente pode agir agressivamente para assumir o controle de sua vida, mantendo-se mais distante e comportando-se com audácia, mais determinado a viver a sua vida e seguir vivendo a sua vida, seu caminho, mais dedicado aos seus próprios interesses do que antes, como consequência do que ele viu em relação aos seus pais. Então, ele se sente cada vez mais independente em uma situação familiar da qual se sente desconectado. Ele agora se sente mais impelido e autorizado a agir por conta própria. Fizeram isso? Portanto, agora deixa comigo que eu vou tocar minha vida do meu jeito. Tem outros efeitos danosos. Isso é visto nesse site aí, Children and Divorce. O artigo Efeito Negativo do Divórcio nos Filhos, publicado nesse site, lista vários outros efeitos que poderiam ser incluídos aqui. Mas nós vamos destacar apenas 2 deles, que são muito relevantes. Primeiro, habilidades sociais mais pobres. Os filhos tendem a ter mais dificuldade para se relacionar e confiar incondicionalmente nas pessoas após o divórcio dos pais. Estarão sempre desconfiados. Tiveram uma experiência bastante dramática, né? Forte, e agora vão confiar em quem? Vão confiar em quem? Eles tendem a ter menos contatos sociais, mais introvertidos. As crianças, especialmente, tendem a cortar relações sociais após o divórcio. No futuro, isso pode resultar em dificuldade de construir relacionamentos íntimos dele para com as pessoas e vice-versa. E aqui um dado extremamente interessante para se pensar, para que os casais pensem 2 vezes antes de botar o pé na estrada do divórcio. As maiores taxas de divórcio em filhos de pais divorciados. São as maiores taxas de divórcio são de filhos de pais divorciados. Um único divórcio pode fazer desencadear um efeito cascata, cuja abrangência torna-se incomensurável. Alguns estudos publicados mostram que as filhas de pais divorciados têm 60% mais chance de se divorciarem. Filhas de pais divorciados. Os filhos, 35% comparados com filhos de pais não divorciados. Como se pode ver, os mais prejudicados em um divórcio, sem dúvida, são os filhos. Eu quero lembrar que, num dos modos que nós vimos anteriormente, nós falávamos de que um pai, do âmbito da sua família, ele é um provedor e um protetor dos seus filhos. Na medida em que ele desempenha isso de forma exemplar, ele transmite para os filhos, em especial para as filhas, entende? Um exemplo, um modelo do que ela quer esperar depois, quando ela tiver um companheiro de vida. Então, quando o pai do altar entrega a sua filha para o noivo, ele está entregando com o seguinte desejo: cuide dela como eu cuidei, seja protetor e seja provedor. E a filha vai para o casamento esperando que este homem com quem ela está se unindo vai cuidar dela dessa forma também. E quando isso não acontece, tem muita tristeza por trás disso. Então, a recomendação que fica implícita nessas passagens aqui é: meninas, olhem bem com quem vocês estarão se entregando e vivendo.
examine bem o caráter, mas examine bem os costumes dele, para não se frustrarem depois de estarem já dentro da união. Tá? Muito importante. E os pais, naturalmente, que devem apresentar as cautelas necessárias, as instruções, as premissas corretas para essas filhas poderem avaliar isso, para não irem para o casamento por meras paixões, né? Mas, apreciações do físico da pessoa, enfim, é preciso ver, sobretudo, o caráter. Eu prefiro que o noivo não seja tão bonito, mas que tenha um caráter lindo, né? Isso é verdade. Né? Embora alguns deles possam ter uma reação mais positiva e até favorável, principalmente se há brigas frequentes e violência doméstica no lar, em casos assim o divórcio pode ser um alívio e ao seu sofrimento, pode ser. Para a maioria, o divórcio cai como uma bomba e causa estes e outros efeitos devastadores. Assim, ainda que o escopo de nossas reflexões previam apenas tratarmos genericamente sobre o divórcio, os destaques que apresentamos e acrescentamos sobre os reflexos ou consequências que o mesmo causa nos filhos, vêm servir para um alerta para quem pretende se divorciar. Esse é o nosso propósito de colocar nesse módulo aqui essas advertências. Então, sucintamente, são essas as considerações que nós queríamos trazer. Não é um tratado sobre divórcio. Naturalmente que teriam horas e horas para acrescentarmos aqui situações diversificadas do que ocorre no divórcio, quais são as tratativas, como, por exemplo, como tratar de filhos divorciados, como as visitas, essa coisa toda com o pai, com a mãe, mas não é o nosso propósito nessas reflexões sobre família, né? E nem queremos dar muita atenção à questão do divórcio. Fizemos, sim, 4 domingos voltados especificamente para a relação matrimonial, a responsabilidade dos maridos, a responsabilidade das esposas, e é isso que deve, vamos dizer assim, permanecer mais vívido na mente daqueles que escutaram essa aula. Que Deus abençoe a todos, que o seu casamento, se você é casado, entende? Prospere, que fique firme, que seja indissolúvel e que Deus possa estar sendo o condutor, né, desse seu lar. E se você ainda não casou, pense em tudo isso, porque é uma instituição muito séria e as consequências de você dar um passo errado, de você não escolher adequadamente o seu parceiro, vai trazer infortúnios. Mas fiquem com Deus, seja Deus o elo que vai estar sempre mantendo vocês unidos. Amém.